Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre os animais invertebrados, conforme a aula que passou. Então os animais invertebrados são representados por vários indivíduos, como por exemplo os poríferos, ou esponjas, mais conhecidos. Nós temos então os quinidários, nemateumintos, plateumintos, enfim, uma infinidade de animais invertebrados, tá? Então, só para a gente fazer uma correção, tá, pessoal, da atividade do dia 22, né? Então, hoje, dia 22, eu mandei atividade para vocês referente aos poríferos, né? Onde a grande maioria me respondeu, me retornou as questões ali. Só para a gente fazer uma correção, então, tá? Referente à aula de hoje, poríferos, tá, pessoal? Então, isso está na página 222 do módulo 2, tá? Não esqueçam disso, que é do módulo 2. Poríferos também são chamados de esponjas ou espongiários, animais invertebrados, aquáticos e fixos em um substrato. O nome do grupo deve-se pela presença de poros pelo corpo, tá? O porífero pertence ao filo Porífera. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. Então, no item 1, tinha um desenho, de um porífero, e esse desenho, tinha as várias partes, do porífero, que seria esse, o desenho, que é para vocês colocarem a função de cada uma das partezinhas do porífero, começando então, pessoal, ali no pinacócito, tá? Então os pinacócitos, eles têm o formato achatado, revestem a parede externa do porífero. Então a parede externa calcária, desse animal, ele faz o revestimento, tá? Então essa fórmula ali é que vai dar a entrada, digamos, da água no animal, que é através dos poros que tem logo após os pinacócitos. Depois a gente tem os coanócitos. Tá? Então, os coanócitos são células flageladas responsáveis, de capturar da água os nutrientes e levar para o interior do animal para ele fazer a sua sustentação. Tá? Então, é importante salientar que os poríferos eles são animais sésseis. O que quer dizer isso? O porífero ele é um animal que vive fixo, séssil, no fundo dos oceanos, em cascos de tartarugas, de embarcações, enfim. Então ele vive fixo. Tá? Muitas vezes é confundido também com recifes de corais, só que o coral, a gente tem que levar em consideração que pertence ao grupo dos quinidários, é outro tipo então. Tá, pessoal? Depois a gente tem o amebócito, que está localizado entre o meio externo e o interno do porífero, é responsável por levar os nutrientes para todas as células, além de produzir as espículas. Tá? E o que são espículas? As espículas são o formato de um triângulo, e isso vai dar a sustentação do animal. Ok? Depois nós temos também os poros. Então o próprio nome já associa. Poros, poríferos, são animais que têm poros e é por onde a água entra, por esses poros, e vai chegar até o coanócito, que são células flageladas. Tá? Então o coanócito é uma célula flagelada do porífero, e essa célula flagelada, ela faz o quê? Ela vai retirar os nutrientes da água e vai fazer com que o animal, capta esses nutrientes e sobreviva, com isso. Uma vez que a água entrou pelos poros do porífero, que são orifícios, a água entra, passa por essa célula, ok? Essa célula capta a matéria orgânica, o alimento, e essa água vai ter que sair do animal. Então ela sai pelo ósculo. O que seria o ósculo? Só observar o desenho, o ósculo seria a parte de cima aqui do animal, certo? Que seria o ósculo então. E a cavidade mais interna é chamada de átrio, átrio ou espongiocele. Tá? Então é a cavidade interna desse animal. Tá? Então digamos que é um animal bastante primitivo,
a estrutura do seu corpo é rígida, né, digamos. Enfim, seriam essas, né, as características então desse animal. São esses nomezinhos aí. A questão número 2, qual a importância dos poríferos? Então, pessoal, a gente sabe que os poríferos são animais filtradores, né? Eles retiram uma grande concentração de matéria orgânica da água, e isso favorece a alimentação desse animal, serve também de habitat para várias outras espécies de vida, certo? Então, é importante também, tem muitos estudos que comprovam que as estruturas dos poríferos, né, podem fazer medicamentos contra determinados tipos de doença. Ok? Então, a importância dos poríferos, ela é muito vasta, né, e muitas vezes é confundida também, e também, né, trabalha junto com os corais na questão dos recifes. Ok? Quais são as suas características gerais? As características gerais são animais séssil, muito primitivo, não possui sistema circulatório, e, enfim, né, essas partes mais complexas aí. Então as características, o corpo é muito como se fosse um material de calcário, né? São características então dos poríferos. Questão número 4 diz o seguinte: explique e represente a maneira como eles se reproduzem, em seu caderno. Então, pessoal, eu estou me referindo também, né, para vocês fazerem o mecanismo de reprodução dos poríferos dessa maneira. Tá? Então, a gente tem a reprodução, ele pode ter dois tipos de reprodução. Os poríferos podem se reproduzir de maneira assexuada e também de maneira sexuada, certo? Então, ali a gente tem, né, na maneira assexuada, tem um porífero, né, e esse porífero, ele possui o broto, tá, um brotinho, como se fosse um galho de uma árvore. Esse broto, ao se desprender, né, do corpo do porífero, vai cair sobre um substrato, sobre uma pedra, sobre uma rocha, enfim, ou sobre casco de uma embarcação, de tartaruga, e isso vai se fixar. Tá? Então, uma vez fixado ali, ele vai sobreviver, ele vai crescer, né, e vai sobreviver. Isso é um meio de reprodução sexuada, ok? Conhecido como brotamento. Tá? Então, brotamento. Ou depois a gente tem na reprodução aqui, ó, na reprodução sexuada, né? Então os espermatozoides do macho vão em direção à fêmea, né? Digamos que aos óvulos ali, vai ocorrer a formação de uma larva, e essa larva, né, digamos que vai dar origem a outro tipo de porífero, tá? Essa larvinha dá origem, né, ao filhotinho ali, que é um novo porífero, certo? Então, a maioria dos poríferos é hermafrodita. O que quer dizer hermafrodita? Né? Apresentam órgãos reprodutores masculinos e femininos no mesmo indivíduo. Entretanto, os gametas masculinos e os femininos são produzidos em poríferos diferentes. Tá? Ok? Então, pessoal, essas são as características, né, de reprodução dos poríferos. Depois vem a questão número 5. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de maneira assexuada ou sexuada. Em um dos seus tipos da reprodução assexuada, ocorre a formação de uma expansão que dará origem a uma esponja, que poderá se desprender ou não do corpo, por exemplo, esse aqui, tá? Então, digamos que aqui pode desprender ou não esse brotinho, e vai dar origem, né, ou não, a esse tipo de reprodução. Então, esse tipo de reprodução, né, tipo, através de um broto, é chamado do quê? Na letra A seria gemulação, letra B, brotamento, letra C, regeneração, e a letra D, desenvolvimento indireto. Então essa questão seria a letra B, né, de brotamento. Ok? Seria isso. Até mais.